Olá pessoal, então nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Então nós vamos iniciar aí agora mais um capítulo, capítulo 5, que fala sobre a quantidade de matéria e estequiometria, e contextualizando com a obtenção e aplicação do enxofre, certo? Então, já de início nós temos aí uma imagem, tá, de uma jazida de extração de enxofre, tá? Geralmente essas jazidas de enxofres, elas estão em regiões vulcânicas, em vulcões, regiões onde é produzido então pela natureza, o enxofre, tá? Que é esse material aí amarelo, certo? Então nós vamos para então a nossa aula de número 17, que é a interpretação das transformações químicas em nível submicroscópico e suas representações, certo? Então, nós sabemos que então numa transformação química ou reação química, assim como da forma que vocês queiram interpretar, nós temos então reagentes e vamos ter então produtos, certo? E então nós temos um exemplo aí, por exemplo, a água, tá? Na formação de moléculas de água. Nós sabemos que a cada 2 hidrogênios é necessário então um átomo de oxigênio para formar então a molécula da água, certo? E proporcionalmente então, se nós temos então, nós queremos se queremos então formar 2 moléculas de água, é necessário 4 hidrogênios e 2 átomos de oxigênio, certo? Então aí está representado aí então uma equação química balanceada, certo? Em que ocorre então a formação de água, onde nós vamos ter então 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio, vai dar origem a 2 moléculas de água, certo? Então em cima nós temos a equação química, tá? Na fórmula molecular. E embaixo nós temos então a representação das moléculas, assim dizendo o desenho delas, assim para compreender melhor a formação. Então observemos então que o gás hidrogênio, como é um gás, ele não tem os seus átomos isolados na natureza, né? Geralmente o gás hidrogênio, o hidrogênio em gás, ele está a forma de gás é 2 átomos formando a molécula do gás hidrogênio. E o oxigênio também. Não tem átomos isolados de oxigênio na natureza. Geralmente tem-se 2 oxigênios, né, formando o gás oxigênio, certo? Então está aí a representação, né, submicroscópica, sendo representada, assim dizendo, desenhada das moléculas, para nós termos uma noção maior de como ocorre então a formação, interpretar como ocorre a formação das substâncias em nível microscópico ou submicroscópico. Então, nessa aula, nós estudaremos a representação das reações por meio de equações químicas balanceadas. Então, nós vamos, então, ver o balanceamento das equações, tá? Contextualizando, então, com o enxofre, né? Com a extração de enxofre e a formação de ácido sulfúrico. E considerando também modelos em nível submicroscópico. Isso será desenvolvido por meio da aplicação de estudos de Dalton, Lavoisier e Proust. Então nós vamos estudar as leis aí, principalmente a de Lavoisier e de Proust, certo? Que vocês precisam relembrar então para nós darmos continuidade ao nosso conteúdo, certo? Além também de conhecer a tabela periódica, tá bom? Então vocês lembram que o princípio de Lavoisier é o princípio da conservação de massa. E o princípio de Proust, Louis Proust, é o princípio da proporção de massa. Então esses dois princípios e o de Dalton também vão ser utilizados então para nós balancearmos as equações químicas, certo? As transformações químicas, que essas constituem as etapas do processo da obtenção do ácido sulfúrico a partir então do enxofre, tá? Então nós vamos contextualizar então a formação do ácido sulfúrico a partir do enxofre. Então temos aí um primeiro ponto que é o cálculo estequiométrico e as transformações que utilizam enxofre como matéria-prima. Na produção então do ácido sulfúrico a partir do enxofre, há várias reações químicas, né?
desde a extração do enxofre, né, até a formação do ácido sulfúrico, então nós vamos ter alguns processos, algumas transformações químicas que o enxofre vai passar com outros elementos químicos, com oxigênio, com hidrogênio, tá? Para dar origem, então, ao ácido sulfúrico. Então, existem algumas etapas. Nós vamos ver umas duas primeiras etapas aí, certo? Então, para representá-las corretamente, deve-se avaliar quais são os reagentes e os produtos de cada uma das etapas. Além disso, deve-se levar em conta os estudos de Lavoisier e Proust sobre a conservação e a proporção de massas em uma transformação química, que nós já falamos. Então, a primeira etapa do processo para ser considerada é a combustão do enxofre, tá? Então, vamos lá. O processo de combustão, todo processo de combustão tem que envolver a presença de oxigênio, tá? Qualquer combustão tem oxigênio no meio. Se não tem oxigênio, não ocorre combustão, tá? Não vai ocorrer combustão, certo? Tem o combustível, tá? E nós temos então o oxigênio que vai dar assim a partida para que ocorra então, a combustão, certo? Que é o processo de queima, certo? De formação, certo? Então, durante a combustão do enxofre, a queima do enxofre, as moléculas, os átomos, quer dizer, de enxofre, eles vão se ligar então a moléculas de gás oxigênio durante a queima dele, tá? E dessa queima do enxofre vai gerar um gás chamado dióxido de enxofre, tá? Que representando molecularmente aí nós temos um átomo de enxofre, que é o S, e temos uma molécula de oxigênio, tá? De gás oxigênio. Quando eu falar molécula de gás oxigênio, então vocês devem saber que são dois átomos de oxigênio ligados, tá? Temos então o enxofre como reagente e o oxigênio também como reagente. E como produto nós temos lá no final, depois da setinha, o dióxido de enxofre, tá certo? Então, a reação química da combustão do enxofre pode ser representada pela seguinte equação química, tá? S8 mais 8 moléculas de gás oxigênio vão formar, então, 8 moléculas de dióxido de enxofre. Observe que é na proporção, certo? Na mesma proporção. Então, se eu tenho um átomo de enxofre para uma molécula contendo 2 átomos de oxigênio, então significa que a cada 8 átomos de enxofre, nós vamos ter que também ter 8 moléculas de gás oxigênio, tá? É proporcional, tá? Então, quando eu aumento, se é necessário aumentar a quantidade de um reagente, eu vou ter que aumentar a quantidade do outro reagente também, certo? Eles são proporcionais, porque senão vai ter sobra de reagentes aí durante a reação química. E nós não queremos que ocorra sobra de nenhum dos reagentes. Eles têm que reagir proporcionalmente nas quantidades adequadas de um para o outro. Então, nós temos que a cada átomo de enxofre é necessário reagir então com 2 átomos de oxigênio para formar então a molécula de dióxido de enxofre, certo? Então, eu tenho 8 átomos de enxofre, S8, e eu vou ter que ter 8 moléculas de gás oxigênio. Só que nós vamos ter então, se é um enxofre para 2 oxigênio, então 8 enxofres vai ser 16 oxigênios. 8 moléculas de oxigênio vezes 2, 16. E ao final vai formar então 8 moléculas de CO2, de dióxido de enxofre. Ou simplificadamente, nós temos a reação como a anterior, tá? Então, nós temos que um átomo de enxofre para um átomo de gás oxigênio vai formar, então, um átomo de SO2, certo? Um átomo de enxofre reage com um átomo de oxigênio, reage com a molécula de gás oxigênio, formando a molécula de dióxido de enxofre. Um átomo de enxofre reage com 2 átomos de oxigênio, tá? Então, para cada átomo de enxofre, 2 de oxigênio, formando então, no final, um átomo de enxofre e 2 átomos de oxigênio.
Está aí a lei de Lavoisier, lei da conservação de massa, certo? Se eu tenho um átomo de enxofre nos reagentes, eu vou ter que ter um átomo de enxofre nos produtos. Se eu tenho 2 átomos de oxigênio nos reagentes, eu vou ter que ter também 2 átomos de oxigênio nos produtos, tá certo? Então, o que se separa aí os reagentes dos produtos? A setinha. Então, de um lado, se eu tenho uma quantidade de átomos de um determinado elemento, do outro lado eu vou ter que também ter a mesma quantidade, porque depois da reação, esses átomos eles não se perderam, tá? Eles não se perderam, não ocorreu nenhuma perca de átomo, certo? Esses átomos irão se conservar, mesmo que formem gases, tá? Então, no total, nós temos 3 átomos, um de enxofre e 2 de oxigênio, nos reagentes e também nos produtos, um de enxofre, 2 de oxigênio. Então, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, tá? A quantidade de átomos dos reagentes é igual à quantidade do total de átomos nos produtos, certo? Então, essa é a primeira etapa para então a formação do ácido sulfúrico, tá? A partir da extração do enxofre na natureza, tá? Então vamos passar para a segunda etapa. Nós já temos então o dióxido de enxofre formado. A segunda etapa do processo da produção de ácido sulfúrico envolve a reação entre os gases dióxido de enxofre, que foi formado na primeira etapa, e também, agora de novo, oxigênios, formando então o gás trióxido de enxofre. Tá? Observe aí, trióxidos, 3 oxigênio de enxofre. Então, 3 oxigênios para o enxofre. Então, nós temos aqui o gás dióxido de enxofre, certo? Formado na primeira etapa. Vai reagir também novamente, vai ocorrer a combustão novamente com o gás de oxigênio e formar o gás trióxido de enxofre, certo? Depois da formação do dióxido de enxofre, ocorre novamente a combustão com oxigênio, formando o trióxido de enxofre. Mas observem aí, o que vocês veem de diferente, tá? A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos? Observem aí. Não, né? A massa dos reagentes não é igual à massa dos produtos. Nós vemos aí, então, quantos átomos de enxofre nós temos nos reagentes? Um átomo de enxofre. Quantos átomos de enxofre nós temos nos produtos? Um átomo de enxofre. Agora vamos para o oxigênio. Nós temos os reagentes, a soma, tá? Temos 4 átomos de oxigênio nos reagentes. E nos produtos nós temos 3. Tem uma coisa errada, então um átomo de oxigênio aí se perdeu, tá? Mas como eles não se perdem, de acordo com a lei de Lavoisier, eles são conservados nos produtos, nós temos então que fazer aí realizar um processo que nós chamamos de balanceamento de equações, tá? Então, essa transformação ela pode ser representada da seguinte forma: SO2 mais O2 igual a SO3. Vocês podem observar que tem diferença aí da massa dos reagentes com a massa dos produtos. Então, a cada molécula de SO2 para uma molécula de O2, formando então ao final uma molécula de SO3, trióxido de enxofre. Então, vamos aqui direto para o final aqui. No total, nós temos 5 átomos de enxofre. Total temos 5 átomos nos reagentes, que é um átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio, que é diferente da quantidade de átomos no produto. Nós temos 4 átomos, um átomo de enxofre e 3 átomos de oxigênio. Então a massa dos reagentes, nesse caso aí, está diferente da massa do produto, certo? Observe que está diferente aí. Para isso, então, nós vamos ter que realizar o balanceamento de equações, certo? Nós vamos ter que aumentar a quantidade de um reagente para ser proporcional à do outro. Observem aí agora. Na reação da formação do SO3 a partir do gás SO2 e O2, a proporção que se estabelece entre as quantidades de moléculas de reagentes e produtos não é de 1 para 1 para 1, tá? Qual seria então a proporção, tá?
qual seria a proporção necessária? Seria de 2 para 1 para 2, tá? Então, é necessário a cada 2 moléculas de dióxido de enxofre, uma molécula de gás oxigênio, para formar, então, no final, 2 moléculas de trióxido de enxofre. Vamos contar, então, as quantidades de átomos nos reagentes e nos produtos. Nós temos que, nos reagentes, nós vamos ter 2 átomos de enxofre. Nos produtos, depois da setinha, nós temos 2 moléculas de enxofre, tá? Vamos contar agora o oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxigênios nos reagentes. Nos produtos agora nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxigênio nos produtos. Pronto, nós temos então uma reação balanceada. Observe que nessa anterior é só de 1 para 1, uma molécula de enxofre para uma molécula de oxigênio para uma molécula de trióxido de enxofre. E nesse caso aqui não. Nós temos para cada 2 moléculas de enxofre, 2 moléculas de dióxido de enxofre, uma molécula de oxigênio, 2 moléculas de trióxido de enxofre. Essa equação, nesse caso, está balanceada, certo? Por quê? Porque os reagentes eles têm que estar na proporção adequada, na proporção correta, certo? Para que então possam reagir e formar produtos na quantidade adequada que se quer, tá? Então, assim, a proporção entre as quantidades de moléculas de substâncias envolvidas na reação é de 2 para 1 para 2, representada, então, por meio da equação química, tem-se 2 moléculas de SO2 mais uma molécula de O2 para 2 moléculas ao final de SO3, certo? Aí daí nós temos, então, total 2 átomos de enxofre, 6 átomos de oxigênio, que é igual a 2 átomos de enxofre nos produtos e 6 átomos de oxigênio. Então, a massa dos reagentes vai ser, então, igual à massa do produto, certo? Então, pessoal, para que vocês façam o balanceamento de equações, vocês têm que entender isso daqui, tá? Então, nós temos aí a molécula de SO2, certo? Aí tem esses numerozinhos, certo? Esse 2 em vermelho, ele é chamado de coeficiente, que é esse número grande que vem na frente, tá? Aí está indicando 2, tá? Quando é só uma molécula, não está representada, vem sem nenhum número na frente. No caso seria o 1, tá? Pode se representar com 1 ou não, mas a maioria das vezes ela vem sem número algum, que quer dizer então que é só uma molécula. Mas nesse caso eu coloquei o 2. Para quê? Para que vocês possam entender que é 2 moléculas de SO2, tá? E o 2 em amarelo é o índice, tá? Esse númerozinho que vem logo abaixo é chamado de índice, que quer dizer a quantidade de átomos do elemento anterior. Então, esse 2 está indicando que tem 2 oxigênios. Se tivesse um 2 bem aqui entre o oxigênio e o enxofre, significaria que teria, então, 2 átomos de enxofre multiplicado pelo 2 ali, grandão, tá? Então, esse 2 grandão aí, vermelho, ele quer dizer que tem, então, 2 moléculas de SO2, tá? Que é esse caso aqui, ó. 2 moléculas de SO2, essa daqui, do meio. 2 moléculas de SO2, certo? E vai ter, então, quantos átomos de enxofre? Indica que tem 2 átomos de enxofre, e aí, então, se tem 2 oxigênios lá, multiplica pelo 2 aqui, porque são 2 moléculas. Então, 2 vezes 2, 4, tá? Lá no índice. 4 oxigênios, certo, pessoal? Então, desta forma, nós temos um S para um O2, que é igual a 1 SO2, certo? E da outra, nós temos 2 SO2 para um O2, que é igual a 2 SO3, tá? Então, foram as reações que nós vimos, então, aí nestes 2 processos, tá certo, pessoal? E aí, então, muito obrigado, pessoal. A aula era essa, eu vou deixar outros links para que vocês possam acompanhar, então, aprender fazer o balanceamento de equações com outros professores. Até mais.